Tiradentes foi uma figura icônica do Brasil colonial que lutou pela independência do país. Você sabia que ele não era um soldado ou político, mas sim um dentista? Isso mesmo. Tiradentes era dentista de profissão, mas acabou se tornando um líder revolucionário que lutou pelos direitos do seu povo e pagou um preço muito alto por isso. Bem, como dizia antigamente, senta que lá vem história. E essa é a sua dose diária desse canal. Bora pra vinheta! O início da vida de Tiradentes. Nascido em Minas Gerais em 1746, Tiradentes começou sua vida como filho de um pequeno fazendeiro. Ele estudou com os jesuítas e aprendeu a arte da dentaria. Isso mesmo, esse era o termo utilizado para se referir à prática da odontologia no período colonial brasileiro, enquanto ainda não existia a profissão de dentista. Naquela época, a extração de dente e outros procedimentos odontológicos eram realizados por pessoas que aprendiam a técnica de forma prática, geralmente por meio de familiares ou amigos que já trabalhavam com isso. Assim, a odontologia era considerada uma arte, uma habilidade manual que era passada de geração em geração, e não uma ciência baseada em conhecimentos técnicos e científicos, como é hoje em dia. Com o tempo, a odontologia foi evoluindo e se tornou uma profissão regulamentada e científica, com estudos específicos e especializações, o que permitiu o avanço das técnicas e tratamentos odontológicos. Aprender essa arte levou Tiradentes a viajar por todo o Brasil trabalhando como dentista. O movimento da Inconfidência Mineira. No final do século XVIII, os colonos brasileiros estavam descontentes com o domínio português e começaram a organizar movimentos de independência. Esse movimento foi liderado por um grupo de intelectuais, comerciantes e proprietários de terras, que se sentiam insatisfeitos com a política econômica e administração do governo português, que explorava a região com altos impostos e taxas de mineração. Tiradentes juntou-se ao movimento da Inconfidência Mineira, que pretendia libertar Minas Gerais do controle dos portugueses e estabelecer uma república independente. Eles planejaram um levante armado, com o objetivo de proclamar a independência do Brasil e criar uma república com uma nova constituição, inspirada nos ideais iluministas que era popular na Europa na época. No entanto, o movimento foi descoberto pelo governo português antes que pudesse ser executado. Os líderes da Inconfidência foram presos e julgados. A prisão e o julgamento de Tiradentes. Em 1789, o movimento da Inconfidência Mineira foi descoberto pelas autoridades portuguesas e Tiradentes foi preso. Depois de um julgamento injusto conduzido por uma junta militar composta por oficiais do exército português que estavam presentes na região de Minas Gerais na época, o processo foi marcado por diversos abusos e violações aos direitos de Tiradentes, que foi submetido a interrogatórios violentos e a torturas. Durante o julgamento, Tiradentes assumiu a responsabilidade pelo movimento da Inconfidência Mineira e defendeu seus ideais com firmeza, afirmando que o Brasil deveria ser governado por brasileiros e não por portugueses. A execução de Tiradentes ocorreu no dia 21 de abril de 1792, em praça pública, como uma forma de servir de exemplo para outros que ousarem a desafiar a coroa portuguesa. Os demais líderes foram exilados ou condenados a penas de prisão. O legado de Tiradentes. Apesar de sua morte trágica, Tiradentes se tornou um símbolo de resistência e luta pela independência do Brasil. Ele é lembrado como um mártir da causa da liberdade e da democracia. É considerado um herói nacional e é homenageado em todo o país hoje em dia em diversas obras de arte, como poemas, romances e pinturas. E seu nome batiza diversas ruas, praças e monumentos em todo o país. E assim, a história de Tiradentes é uma história de coragem e determinação, um exemplo de como um homem comum pode se tornar um herói lutando pelos seus direitos e de seu povo. Seu legado vive até hoje, como um lembrete da importância da luta pela liberdade e da resistência contra a opressão. E aí, será que estamos verdadeiramente comprometidos com esses ideais pelos quais Tiradentes lutou? Deixe nos comentários a sua opinião.
fica evidente que a figura de Tiradentes é um símbolo de coragem e resistência na história do Brasil. Sua luta pelos ideais de liberdade e justiça inspiram gerações até hoje, e seu legado é um lembrete constante da importância de refletir sobre o papel de que cada um de nós pode desempenhar na construção de um país mais justo e livre. Não esqueça de se inscrever e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. Bom galera, essa foi a história de hoje. Se você gostou, deixe logo seu like e compartilhe com os seus amigos.